Olá, meu nome é Marla, essa é a 25ª aula de Histologia Especial Comparada e hoje vamos continuar falando do sistema linfático. Falamos do sistema vascular linfático e agora vamos falar dos tecidos deste sistema, das estruturas e dos órgãos. Qual a função deste sistema? A defesa. Mas defesa contra quem? Tanto micro-organismos, quanto células cancerosas, quanto moléculas. Mas que tipo de moléculas? Moléculas que são produzidas por esses micro-organismos patogênicos, ou até moléculas que fazem parte desses organismos, ou das células cancerosas. E este sistema também funciona algumas vezes em algumas pessoas contra moléculas do próprio organismo. E aí sim é chamado doença autoimune. Então, qual a função desse sistema? Primeira função, identificar. Tem que identificar o agente patogênico, seja célula, seja micro-organismo, seja molécula. Depois que identificou, inativa para aquela molécula, para aquela célula não causar mais prejuízo ao organismo. E por fim, destrói aquele agente. E assim o nosso corpo fica protegido. Mas, como eu já disse, em alguns casos o nosso sistema trabalha contra as nossas próprias células, que é a doença autoimune. Aí eu trago para vocês aqui uma lista com algumas dessas doenças que são resultado do nosso sistema agindo contra nós mesmos. Existem diversas outras. É eficiente esse sistema? Sim, é muito eficiente. A todo momento a gente está sendo bombardeados, invadidos por micro-organismos. Células do nosso corpo podem estar sofrendo mutações e iniciando um processo de câncer, mas nosso organismo nos protege. Por que ele consegue nos proteger? Por várias características. Uma delas, no nosso corpo existe uma ampla distribuição desse sistema. Ampla distribuição. Por exemplo, pense em sistema digestório. Aonde está o sistema digestório? Sistema respiratório. Agora pensem no sistema vascular, tanto o sanguíneo, cardiovascular, quanto o linfático. Está distribuído por todo o nosso corpo. E o sistema linfático tem estruturas que são os linfonodos, distribuído por todo o nosso corpo, não só nos órgãos, nas vísceras, como também através de todo o nosso sistema locomotor. Então, uma ampla distribuição. E, para ser eficiente, as defesas devem estar em prontidão e circulando. Então, a polícia, ela não é eficiente se ela apenas chegar após o ocorrido, após o assalto, após o assassinato. A polícia, ela tem que estar na sociedade prevendo para que aquilo não aconteça. Para ela prever os incidentes, ela tem que estar circulando no meio da sociedade. E assim também as nossas células de defesa estão circulando tanto no sangue, quanto na linfa, quanto nos tecidos. Não é apenas no sangue, não é apenas no sistema vascular, sanguíneo ou linfático, mas também nos tecidos. E os tecidos compondo os órgãos. Portanto, as nossas células de defesa estão por tudo. Quem são essas células de defesa? Então, fazendo uma analogia, como no Brasil, nós temos um sistema de defesa, aeronáutica,
Marinha, Exército, Polícia Civil, Polícia Militar. Nós temos vários tipos de pessoas, de profissionais que nos protegem. Mesma coisa dentro do nosso organismo. Temos diferentes células com diferentes funções. Então, tem os linfócitos, granulócitos, células apresentadoras de antígeno. Estas células e as suas funções, o seu modo de agir, vocês vão estudar na disciplina de imunologia. Aqui nós vamos ver características gerais dessas células e como a gente reconhece essas células nas lâminas. As principais, então, os linfócitos, eles vão ter origem lá na medula óssea e eles vão se tornar imunocompetentes, alguns na própria medula e outras têm que ir lá para o timo, como vocês estão vendo a imagem. Então, eles têm que migrar através da corrente sanguínea e vão para o timo, onde se tornam imunocompetentes. Estes órgãos que formam, que originam os linfócitos, ou no caso do timo, que completa a maturação dos linfócitos, tornando-os imunocompetentes, eles são chamados, então, órgãos linfáticos centrais. Então, medula óssea e o timo. Agora, os linfócitos não estão apenas na medula óssea ou apenas no timo. Eles nascem na medula óssea e depois alguns vão para o timo para se tornarem maduros. Depois eles se distribuem pelo nosso corpo. Os lugares onde eles estão distribuídos, que são os lugares que eles vão trabalhar, eles são chamados periféricos. Então, os órgãos centrais, onde nasce e madura e amadurece. Órgãos periféricos, aonde eles ficam distribuídos, foram distribuídos através da linfa e do sangue. Ali podem sofrer mitose e completar a sua maturação. Quais são estes órgãos ou estruturas periféricas? Nódulos linfáticos, tonsilas, baço e linfonodos. Vamos ver todos eles. Os linfócitos B, eles vão se diferenciar ou em células B de memória ou em plasmócitos, como nós estamos vendo no esquema. O plasmócito é uma célula que tem o núcleo excêntrico fora do centro e dá para ver bastante citoplasma. E aqui nós temos outro plasmócito. E os linfócitos são aquelas células que têm um núcleo bastante corado, um núcleo pequeno, pouco citoplasma também. Então, ó, plasmócito, linfócito. E os linfócitos T, eles têm várias funções, mas não é possível a gente diferenciar quem é o B e quem é o T numa lâmina como essa corada com HE. Não tem como a gente diferenciar. Só tem como diferenciar linfócito de plasmócito. As células apresentadoras de antígeno, como o próprio nome diz, elas vão apresentar os antígenos. Como? Elas fagocitam, catabolizam processos antígenos e depois apresentam aos linfócitos T. A maioria dessas células pertence ao sistema mononuclear fagocítico. E aí, dependendo do órgão, essas células recebem um nome. Por exemplo, tecido conjuntivo são chamados de macrófagos. Lá no fígado, célula de Kupfer. Tecido nervoso é a micróglia. No respiratório, células dendríticas, não só no respiratório, reprodutor, intestinal, baço, linfonodos, células dendríticas. E na pele, células de Langerhans. Então, provavelmente você já tem ouvido esses nomes quando a gente trabalhou os outros sistemas. Agora, a gente só está identificando que esta célula faz parte de um grupo e o nome mais geral para elas que a gente dá são células apresentadoras de antígeno. Apresentam antígenos para quem? Para o linfócito T. Gente,
Essas células, então, elas têm uma origem que é a dos monócitos. Os monócitos nascem na medula óssea e vão para a corrente sanguínea. Mas não só o monócito, tá, gente? As outras células do sangue também que vão para os tecidos. Eles têm que passar através dos capilares. Vocês estão vendo a imagem aqui, ó? Então, a gente pega um monócito. O monócito é uma célula do sangue que a gente reconhece porque é uma célula bem grande com esse núcleo em ferradura, tá vendo? E aí depois eles vão sofrer todo um processamento que é reconhecido pelas células do endotélio. Eles vão passar por entre as células endoteliais, tá vendo o processo aqui, ó? Eles passam por entre as células endoteliais e, conforme o tecido, eles vão se diferenciar. Se é um tecido conjuntivo, vai se diferenciar nessa célula aqui, ó, que é o macrófago, tá? Então, eles têm que atravessar a parede do endotélio de um capilar e aí vai entrar um tecido, num órgão específico. Todas células apresentadoras de antígenos, só temos nomes diferentes conforme o lugar. Essas células que ficam no conjuntivo, então, que são os macrófagos, eles têm uma relação muito próxima em remover material estranho ao organismo. Já perceberam então que conforme a cor que você usa na tatuagem, os macrófagos que estão próximos aos locais que foi a tatuagem, eles ficam da cor que é a tatuagem. Por quê, gente? Porque algumas substâncias eles conseguem fagocitar, mas não conseguem metabolizar e eliminar. É uma substância que não tem como eliminar, então fica dentro da célula e ela guarda aquele corpo residual e fica ali dentro. E se mantém até o fim da vida dessa pessoa. Geralmente nos linfonodos, que são esses pontos maiores que a gente está vendo aqui no tecido, ali é encontrado um grande número de macrófagos. E ali então percebe essa coloração artificial dos macrófagos que foi devida à tatuagem. Outras células do sistema linfático. Gente, o sistema linfático, então, é um sistema de defesa. Mas assim, como nos órgãos de defesa, polícia, exército, marinha aeronáutica, tem as pessoas que cuidam do ambiente, que cuidam da parte burocrática. No nosso sistema de defesa, nós também temos essas pessoas que cuidam do ambiente, que são as células de sustentação. Quem seriam essas células? As células reticulares. Sim, por que elas recebem esse nome? Primeiro, porque ela tem esse formato que lembra uma rede. Uma rede porque apresentam muitos prolongamentos. E em cima destes prolongamentos, como aqui, por exemplo, existem as fibras reticulares. Elas têm a própria célula tem um formato cheio de prolongamento e sobre os prolongamentos ainda tem as fibras reticulares produzidas por elas mesmas e aí se forma uma rede, como a gente está fazendo a analogia aqui da rede. Por que isso é importante? Qual é a histofisiologia disso? Imagine essa rede cheia de peixe. Não é possível os peixes terem um certo movimento sobre essa rede? É possível. Ela está sustentando, mas ela não está engessando. E os nossos órgãos e estruturas de defesa são locais que precisam dessa flexibilização. As células normalmente estão sofrendo mitose para originar novas células de defesa para combater mais fortemente para o nosso organismo. Então, essas células sustentam, apoiam, mas não engessam. Permite a movimentação das células de defesa, permite a multiplicação dessas células de defesa. Estas células, então, podem ser as células reticulares ou as células do tecido conjuntivo frouxo, que quem são? São os fibroblastos, como observamos aqui, ó, este é o núcleo de fibroblasto. Aqui nós temos mais fibroblasto e aqui, ó, nós temos células de defesa.
Nestes lugares que eu tenho um conjuntivo propriamente dito e tenho muitas células de defesa, esse tecido normalmente é chamado de tecido linfóide difuso. E as células que sustentam as células de defesa são as células do tecido conjuntivo propriamente dito, que são os fibroblastos. Agora, nós vamos falar como esse sistema se organiza estruturalmente. Então, a gente não está falando aqui da fisiologia dos órgãos, mas a parte da morfologia desse sistema. Então, vamos pensar o que é importante num processo de defesa. Termos os combatentes, as pessoas que vão nos proteger. Então, temos diversas células de defesa, como nós já vimos. Esses combatentes, eles podem se agrupar, se reunir. E aí nós temos, então, estruturas de defesa. E existem alguns lugares que são formadores de pessoas que vão defender a nossa pátria. Estes, então, são os órgãos. Então, nós temos os soldados que ficam dispersos na sociedade. Então, a analogia para o nosso sistema tecido linfóide. Esses soldados organizados, então, formando estruturas. E aí tem os nódulos, as tonsilas e os linfonodos. E temos esses soldados num lugar aonde eles estão sendo maturados, onde eles estão se multiplicando. Esses são os órgãos linfóides ou linfáticos. Vamos ver cada um deles. Então, começando pelo tecido linfóide difuso, aonde está esse tecido? Está espalhado pelo nosso corpo. Aonde, gente? Então, trago primeiro essa imagem para vocês. Pensam no nosso país, aonde é importante a gente ter mais defesa? Pensando numa situação de guerra, de enfrentamento, a gente precisa ter essa defesa onde? Nas fronteiras e também no litoral. Então, estas são as nossas mucosas, seja a mucosa do respiratório, digestório, genital, urinário, são as nossas portas de entrada e ali a gente tem que ter muitas células de defesa. Então, essas células não estão organizadas em estrutura, é simplesmente um tecido conjuntivo com muitas células de defesa, tecido linfóide difuso. Aqui a gente está vendo o GALT, porque é lá no sistema digestório. Agora, as estruturas. Então, a gente tem o tecido, agora mudamos para um nível organizacional, que são as estruturas. O primeiro deles vão ser os nódulos. Onde estão esses nódulos? Eles estão associados ao tecido linfóide difuso, que pode ser na mucosa ou na submucosa. De quais sistemas? Os que a gente já viu: digestivo, respiratório, genital e urinário, ou geniturinário. Então, esses nódulos, como nós estamos vendo aqui, são formados por várias células de defesa. E essas células de defesa juntas. Então, lembra, eu tinha um tecido onde essas células estão separadas. Agora, eu tenho um monte de células juntas, formam um nódulo. E esse nódulo pode ser de dois tipos. Qual a diferença que a gente está vendo? Nós temos esse nódulo, onde as células estão bem juntinhas, ó, células bem juntinhas, como aqui nesse exemplo. Ou aqui nós temos, nesse outro nódulo, uma região que as células estão bem juntinhas, mas uma região que as células estão longe uma da outra. Estes nódulos, onde as células ficam bem juntinhas, a gente diz que é um nódulo primário. É um nódulo primário. E este nódulo, onde tem células mais separadas uma das outras, são os nódulos secundários. Qual a diferença de um e de outro? Como vocês viram, eu coloquei aí um desenho, uma imagem, para a gente fazer uma analogia. Os nódulos primários são aqueles que estão ali, estão presentes, mas não estão atuando. Não houve uma invasão naquele lugar, então ele não precisa fazer uma defesa. Está ali em prontidão, está presente no lugar, mas não está fazendo uma defesa.
Já o órgão, o nódulo secundário, significa que ali, naquele ambiente, houve uma invasão e essas células estão se multiplicando, os linfócitos estão se multiplicando. E aí você tem uma região central mais clara e na volta mais escuro. Essa região mais clara recebe esse nome, centro germinativo, porque estão acontecendo divisões. Estão originando novas células. E aí uma célula fica mais distante da outra, a gente vê na histologia uma região mais clarinha. E aqui, nesta coroa, aquilo que está na volta, as células mais próximas. E agora, vocês acompanhem esse esquema que eu estou fazendo aqui dos nódulos. Nódulo primário e secundário. Vamos ver como isto se organiza. Então, ali mostrando a importância dos nódulos, que são estruturas posicionadas para nossa defesa. Havendo necessidade, multiplicam-se as células de defesa e atuam de forma eficaz na nossa defesa. Esses nódulos, eles podem estar isolados, quando tem um e do lado dele não tem mais nem outro, como vocês estão vendo aqui, um nódulo isolado. Esses nódulos podem estar juntos, ó, 1, 2, 3, 4. Quando eles estão juntos, a gente chama de agregados. A gente observa esses nódulos agregados nas mucosas. Ou esses nódulos ainda podem estar agregados, mas dentro de órgãos. Então, esses dois são nódulos agregados em mucosas e nos órgãos. E estes nódulos isolados, só eles. Então, nós já vimos duas classificações para os nódulos: primário ou secundário, isolado ou agregado. Um nódulo isolado pode ser do tipo primário ou secundário. Nódulos agregados podem ser primário ou secundário. Aqui, por exemplo, tem um primário e aqui tem um secundário. Primário e secundário. Este também é secundário e este também é secundário. Aqui também, ó, secundário, tanto que a gente vê o centro germinativo, né, muito claramente, essa coroa na volta. Então, as duas classificações podem e devem se interpor. Então, aqui nós estamos vendo um nódulo isolado e agregado. Histologicamente, morfologicamente, qual a diferença deles? Os nódulos isolados são simplesmente um monte de células próximas umas às outras, esperando o momento de agir. Os agregados, o que acontece? É mais de um nódulo. 1, 2, 3. E esses nódulos, como tem mais de um, eles são sustentados por uma cápsula de tecido conjuntivo. Só que não é uma cápsula inteira. Ela não recobre todos os nódulos. Só recobre a base desses nódulos, só ali onde eles estão. Aqui para cima é outro tecido. No caso dessa imagem, tecido linfóide difuso. E a cápsula, então, está apenas aqui embaixo. Então, uma hemicápsula ou cápsula incompleta. Então, essa é a diferença histológica dos nódulos isolados para os nódulos agregados. A diferença de nódulo primário e secundário é fisiológica, que obviamente a gente vê a diferença fisiológica na morfologia também. Agora, a diferença do isolado para o agregado é morfológica. Tem uma hemicápsula de tecido conjuntivo apenas onde tem os nódulos agregados. Então, já falamos dos nódulos. Onde que estão esses nódulos? Por todas as mucosas do sistema respiratório, digestório, genital e urinário. Agora nós vamos falar de uma estrutura que histologicamente, morfologicamente é mais complexa, que são as tonsilas. As tonsilas são de 3 tipos: as faríngeas, as palatinas e as linguais.
Qual a posição dessas tonsilas? Vocês repararam qual é a posição? Eles ficam na entrada do sistema digestório e sistema respiratório. Por quê, gente? Porque essas são as principais entradas do nosso corpo para os patógenos. Então, ali que ficam essas tonsilas interpostas no caminho dos antígenos, que são inspirados ou ingeridos pelo trato digestório e respiratório. E o que essas tonsilas fazem logo na entrada? Elas estão ali produzindo células de defesa e essas células de defesa, os linfócitos, eles infiltram o epitélio e já monta a resposta imune ali para não chegar nas diversas regiões do nosso corpo. Histologicamente, como são as tonsilas? Eles ficam na entrada do nosso sistema respiratório e digestório. Então, por cima, eles vão ter um tecido epitelial. Formando uma hemicápsula, nós temos tecido conjuntivo. Então, por baixo, continuamos tendo tecido conjuntivo, assim como a gente viu lá nos nódulos agregados. Mas se vocês repararem esse esquema que eu fiz, nós também temos mais de um nódulo. Nós também temos. Então, a gente pode dizer que temos aqui nódulos agregados. Temos. Então, as tonsilas nada mais são do que um agrupamento de nódulos agregados, que tem na sua base tecido conjuntivo e em cima o epitélio. Então, o que ficou diferente aqui é este revestimento por tecido epitelial. Agora, vamos ver a diferença de uma tonsila para outra. Então, começando pela faríngea, ela fica no teto da faringe nasal, ela é recoberta por epitélio. Qual epitélio? Ele está bem ali nessa região que é comum sistema digestório respiratório. Então, ele tem o epitélio de mucosa, tecido epitelial pavimentoso estratificado, como o epitélio respiratório, né? Que é aquele simples, prismático, ciliado com células caliciformes. Os dois tipos de epitélio. E este epitélio, então, está revestindo e por baixo, aqui em vermelho, nós temos tecido conjuntivo. Continuamos tendo os nossos nódulos mergulhados ali num tecido conjuntivo. Esse nódulo é primário ou secundário? Gente, sempre pode ter dos dois tipos, depende a que ambiente aquela tonsila foi exposta, tá? Quando essa tonsila ela fica muito grande, ela também é conhecida por adenoide. Em alguns casos, como ela se projeta para a luz aqui da nasofaringe, às vezes é necessário retirar porque está obstruindo a passagem do ar. Então, essa é a tonsila faríngea. A outra tonsila é a linguais, da língua. Como que são essas tonsilas? Vamos direto aqui para o esquema? Na parte de baixo eu tenho tecido conjuntivo e na parte de cima eu tenho tecido epitelial. Se é na língua, é mucosa, então é estratificado pavimentoso. Então é esse tecido que nós temos aqui, ó, a mesma da língua, estratificado pavimentoso. E por baixo, a imagem não está mostrando, mas por baixo tem um tecido conjuntivo. Tem uma coisinha aí que é diferente da faríngea. Vocês perceberam, e aqui no esquema vocês podem ver também, que o tecido epitelial ele entra. No que ele entra, ele é chamado de cripta. Cripta nada mais é do que a invaginação do epitélio. Vamos ver aqui, ó. Quando o epitélio entra, ele é chamado de cripta. Então, epitélio por cima, conjuntivo por baixo. Tem nódulos? Tem, ó. Sempre vão ter os nódulos. Agora, a gente sempre está falando de nódulos agregados, né? Sempre tem os nódulos. Imersos num tecido conjuntivo linfóide difuso. A diferença aqui é quem está por cima e quem está por baixo.
Conjuntivo por baixo, epitélio por cima. E neste caso, o epitélio entrou formando cripta. E as palatinas? Então, estão entre a cavidade oral e a orofaringe. Quando a gente vai no médico, ele pede a gente para abrir a boca, ele vai olhar essas tonsilas, também conhecido como amígdalas, que se ela está muito protuberante, provavelmente está com algum tipo de infecção. A gente geralmente costuma falar dor de garganta, né? Geralmente essas tonsilas estão grandes. Histologicamente, como que são? Vamos observar aqui no esquema primeiro, ó, epitélio em cima e tecido conjuntivo embaixo. O que aconteceu com o epitélio? O epitélio entrou. Então, nós temos criptas. O que aconteceu com o conjuntivo agora? Conjuntivo entrou. Então, nós temos trabécula. Essa é a diferença morfológica entre as tonsilas. Quais têm epitélio de mucosa? Qual tem epitélio de mucosa respiratória? Quais o epitélio entra e quais o conjuntivo entra. Essa vai ser a diferença. Então, vocês foram percebendo que as tonsilas eu organizei aqui de uma forma que ela foi ficando morfologicamente mais complexa. Todas têm algumas características em comum, que são o quê? Os nódulos agregados. Temos vários nódulos, que no caso aqui, ó, um nódulo primário, aqui também é um nódulo primário, secundário. Poderia também ter nódulo primário, aqui o que a gente está vendo são nódulos secundários. Conjuntivo e epitélio. Conjuntivo entra e epitélio entra. Então, a amidalite é quando tem uma infecção dessa tonsila. Agora, vamos para uma outra estrutura, conhecida como linfonodos, ou também gânglios linfáticos. O termo gânglios linfáticos, às vezes a pessoa não completa o tipo de gânglio, e aí não sei se está falando de gânglio linfático ou gânglio nervoso. Se a gente falar de linfonodos, é certo que a gente está falando do sistema linfático. Os linfonodos, como vocês estão vendo por esquema aqui, ele sempre está presente no trajeto dos vasos linfáticos. Se ele está presente nesse trajeto, então ele tem uma íntima relação, não só morfológica, como fisiológica também. Por quê, gente? Os linfócitos, então, estão sendo transportados pela linfa. E essa linfa obrigatoriamente passa pelos linfonodos. E esses linfócitos vão passar dentro e vai ser filtrado, vai ser observado o que está acontecendo no nosso sistema de defesa. Eles vão entrar e vão sair também. Então, olha, eles entram pelas vênulas pós-capilares, entram e eles vão sair pelos vasos linfáticos aferentes. Então, eles entram pelos vasos linfáticos aferentes, aqueles que estão sendo transportados pela linfa. Mas também tem os linfócitos que estão sendo transportados pelo sangue. Então, ó, aqui os sendo transportados pela linfa, aqui os que estão sendo transportados pelo sangue. E eles vão sair pelos vasos linfáticos. Então, aquilo que está circulando no nosso corpo, seja pela circulação sanguínea, seja pela circulação linfática, obrigatoriamente passa pelos linfonodos, então ocorre a percepção daquilo que está acontecendo no nosso organismo. Tem diversos espalhados por quase todo o nosso corpo. Em alguns lugares, como axila, pescoço, virilha, ao longo de grandes vasos, tem mais linfonodos, mas tem por todo o nosso corpo. Função, então, dessa estrutura. Produz células imunocompetentes, então eu tenho que saber o que está acontecendo no meu corpo para produzir as células imunocompetentes. No linfonodos tem essa percepção.
Se chegar ali bactérias, partículas estranhas, já é retirado, então serve como um filtro da linfa. E o local é muito apropriado, porque ali nos linfonodos, devido à sua organização estrutural, a velocidade vai muito lenta. E justamente por ser lento, é possível retirar essas partículas estranhas, essas células estranhas, fazer a fagocitose e digerir. Quem está fazendo isso, processo de fagocitose, macrófagos. Então, é um filtro que nós temos no nosso sistema vascular, seja vascular linfático, seja vascular sanguíneo. É pequeno, ele tem esse formato de rim, e agora vamos ver a histologia dessa estrutura. Vocês estão vendo o que tem de diferente? Vocês estão vendo o que tem de igual? O que tem de igual? Continua tendo vários nódulos. Isso está igual ao que a gente viu. O que está diferente? Lembra que lá nas tonsilas, nos nódulos agregados, eu tinha tecido conjuntivo embaixo e em cima eu tinha tecido epitelial? O que acontece agora? Eu tenho tecido conjuntivo revestindo totalmente essa estrutura. Então, os linfonodos, eles não estão apenas nos locais de entrada do nosso corpo, como eram as tonsilas. Eles estão distribuídos por todo o nosso corpo, no meio da nossa carne, no meio do nosso tecido muscular. E ali não vai ter epitélio, ali é só conjuntivo revestindo. E esse conjuntivo, ele entra. Quando esse conjuntivo entra, ele recebe o mesmo nome, trabéculas, tá? E essas trabéculas, como vocês estão vendo aqui, trabéculas ou septos, elas entram, elas não dividem o órgão em lóbulos, como nós já vimos para alguns órgãos. Elas simplesmente entram, mas não divide completamente. Na volta dos linfonodos, essa cápsula de tecido conjuntivo pode apresentar tecido adiposo. E os linfonodos são divididos em regiões, que é a região cortical e a região paracortical e a região medular. E o lugar onde entrar os vasos e saem os vasos linfáticos também é a região do hilo. Será que a gente consegue observar isso na histologia? Sim, conseguimos. Então vamos ver. Mais externamente, nós temos o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo forma a cápsula. Olha o que nós temos aqui no tecido conjuntivo: tecido adiposo. E aqui nós temos tecido conjuntivo denso. Olha o tecido conjuntivo entrando. A gente só está vendo um pedaço dele entrando, mas isso aqui vai mais profundo. E vocês perceberam que aqui a coloração dessa região é diferente dessa? Então, essa região mais externa é a região cortical. Depois tem a região paracortical e depois ainda vem a região medular. A cortical, então, é essa que fica abaixo da cápsula. E nessa região cortical tem uma outra pequena região dentro dela, que é o seio subcapsular. Neste seio subcapsular tem tecido linfóide difuso e aqui a gente consegue ver as células reticulares com muita facilidade. Depois, o que nós temos? Nós vamos ter muitos nódulos nessa região. Muitos nódulos, ou seja, tecido conjuntivo linfóide bem agregado. Vamos ver o seio capsular? Essa imagem nós já vimos quando a gente falou das células de sustentação, as células reticulares que tem bastante ramificações. E neste seio subcapsular, além dessas células reticulares, ricas em fibras reticulares, ali vai ter o quê? É o local onde a linfa circula. Lembra que uma das funções dos linfonodos é filtrar a linfa? Pois é, ela está circulando para haver a apreciação daquele conteúdo para retirar o que não é permitido no nosso corpo. Então, o fato das células formarem essa rede, ela
dificulta, ela diminui a velocidade do fluxo da linfa e aí facilita o trabalho das células que fazem a fagocitose. A zona, então, paracortical ou cortical profunda não tem nódulos, apenas o tecido linfóide difuso. Vocês conseguem perceber a diferença de cor, ó? Aqui bem mais denso e aqui bem clarinho, tá? Então, são nódulos agregados e o outro só o tecido linfóide. Lá no meio, que infelizmente não deu para pegar completamente aqui, mas começaria aqui, a zona medular. O que tem nessa zona medular? Eu tenho o tecido linfóide difuso, ou seja, ele passa de denso e para o interior do linfonodo ele se torna difuso, e ali nós temos uma corrente de linfócitos B, células reticulares, macrófagos, que formam os cordões medulares. E entre esses cordões de células tem espaço, que a gente dá o nome de seios medulares. É por estes seios que chega a linfa da região de cima, qualquer região, cortical e paracortical. Existem linfonodos em outros vertebrados? Existe. Vai variar o tamanho, vai variar a relação do tamanho do córtex para a medula. Em suínos, a região medular é próxima à cápsula, o córtex é central, ou seja, inverte os tipos de tecidos ali. As galinhas não têm linfonodos e o tecido linfóide difuso e os nódulos encontram-se disseminados. Agora, então, a gente estava falando de estruturas e agora nós vamos falar de um órgão, o órgão baço. Este órgão, ele é o maior órgão linfático do nosso organismo, maior órgão. E ele fica interposto na circulação sanguínea. Então, aí vocês estão vendo o baço. Agora, histologicamente, como é o baço? Vocês estão vendo o esquema? Ele é muito semelhante ao que a gente acabou de ver para os linfonodos. Qual a diferença? Primeiro, as trabéculas, elas entram, os septos, eles entram mais, tá? Formando compartimentos incompletos. Em humanos, nessas células tem poucas. Em humanos, essa cápsula não tem muitas células musculares lisas. Em outras espécies tem bastante, que ajuda até a eliminar sangue. Por exemplo, um cavalo que vai correr e precisa de muito sangue na circulação sanguínea. Então, o baço reserva essa quantidade de sangue e, numa necessidade, consegue colocar na circulação sanguínea. Então, vai ser importante que nessa cápsula, que é predominante tecido conjuntivo, tenha também células musculares. Em humanos não tem muito, tá? E ela emite bastante septo para o interior. Vamos ver outra diferença que nós percebemos aqui. Vocês estão vendo que aqui, ó, na imagem histológica, tem várias regiões que estão mais coradas. E isso está representado aqui, ó. Então, tem regiões que têm células densamente povoadas, agrupadas, e outras mais dispersas. Isso vai corresponder à polpa vermelha ou polpa branca do baço. A polpa vermelha é aquela onde tem menos células agrupadas e aí a gente consegue ver melhor em vivo o sangue, por isso polpa vermelha. E a polpa branca é onde tem muitas células agrupadas, que são os nódulos. Então, aí se chama polpa branca porque em relação a outra região fica menos avermelhada. Mas antes de terminar de falar da estrutura, vamos falar da defesa. Da função. Certamente, função de defesa. Outra função que eu já levantei para vocês é essa capacidade de servir como um local de armazenamento de sangue. No feto, ele é responsável pela produção de granulócitos e hemácias. E é um lugar que destrói o excesso de plaqueta. Gente, as plaquetas vão surgir no caso de ferimento, né? Mas quando
acontece o ferimento, forma-se plaquetas e vai ficar aquele excesso no sangue? Não, tem que ser destruído. Vai ser destruído no baço. Além da destruição de plaquetas, olha mais o que ele destrói. Os eritrócitos desgastados. Sim, o que acontece ali? Quando a hemácia se torna velha, agora falando de hemácia humana, né? Ela não tem núcleo. Quando ela fica velha, o que é uma hemácia velha? Ela perde o formato ideal dela. E lá no passo tem um capilar bem fininho, onde estas células, todas as hemácias vão ter que passar. Quando ela vai passar por este capilar, ela não consegue passar, porque o formato dela mudou. E aí ela fica presa tempo suficiente para essa hemácia ser fagocitado por macrófagos, né? Macrófagos que vieram para esta região. Então, é um lugar de destruição. Voltando a falar da histologia, nós estamos vendo então uma região mais corada e uma região aqui pela histologia mais clara. Só que justamente essa região que está mais corada é a região que tem mais células agrupadas e essa região se chama polpa branca. E essa região que tem menos células agrupadas é a polpa vermelha. Por que vermelha? Porque tem menos célula, porque tem mais vasos sanguíneos. E aí a gente vê em vivo, fica uma região mais corada. Então, na polpa vermelha tem os cordões esplênicos, que são cordões de células. Quais são as células? Células reticulares, macrófagos, linfócitos, plasmócitos, monócitos, leucócitos, granulócitos, plaquetas e eritrócitos. E entre esses cordões de células tem os seios. Estes seios são formados por capilares. Qual capilares? Sinusoides. E dentro desses sinusoides tem sangue, por isso a gente vê na coloração vermelha. O seio, gente, os seios marginais são as regiões entre a polpa vermelha e a polpa branca. O que tem ali? Células de defesa, como vocês estão vendo no slide, e eles vão ser importantes para filtrar o sangue para iniciar a resposta imunológica. Então, entre uma região e outra tem os seios marginais. Assim como entre centro de cidade e periferia, né, margens da rodovia, vão ter os seios marginais. O que é a polpa branca, então? O que nós temos ali? Nós temos nódulos. Ó, como vocês estão vendo, isso aqui é um nódulo. Só que, além do nódulo, tem essa estrutura aqui, ó, que é a bainha periarterial. Essa bainha nada mais é do que uma arteríola e na volta dessa arteríola uma concentração maior de linfócitos. Essa é a bainha linfocitária periarterial. Função: produzir linfócito. E esses linfócitos eles seguem para a luz dos capilares sinusoides. Tem base em outros vertebrados? Tem. O tamanho, a relação entre polpa branca e polpa vermelha vai variar conforme o animal. Agora, por último, então, vamos falar do timo. Está na região do mediastino, atrás do externo, e ele é formado por dois lóbulos, como nós estamos vendo na imagem. Como é morfologicamente, histologicamente o timo? Vamos olhar a imagem? Eu continuo tendo capa de tecido conjuntivo? Continuo tendo tecido conjuntivo. E vocês viram que está rodeando todo o órgão. E esse conjuntivo entrou? Entrou. Olha ele entrando. Só que ele entra mais do que no baço, do que no linfonodo, do que nas tonsilhas, ele entra mais. Então, ele divide o órgão em lóbulos. Esses lóbulos a gente diz incompletos, como vocês estão vendo aqui, ó. Existe um segmento entre os lóbulos, mas ele praticamente divide em grupos separados, mas ainda não. Por isso que a gente diz lóbulos incompletos. Mas, comparativamente aos outros órgãos do sistema linfático, esse é que tem a maior presença de tecido conjuntivo no seu interior.
Conjuntivo no seu interior a gente chama de trabécula. De onde que veio a trabécula? Da cápsula. Bom, os hormônios sexuais, eles aceleram a diminuição, a atrofia do timo. Então, o indivíduo adulto, o timo é menor do que, proporcionalmente, tá, gente? É menor do que no indivíduo jovem. Então, aqui nós estamos mostrando o timo que está em amarelo e nós adultos já é tecido adiposo. E só o que está em laranja aí que seria um tecido do timo mesmo. Em animais, quando castra, né, então eles não vão mais produzir os hormônios sexuais, então não vai acontecer atrofia, porque o que leva à atrofia são os hormônios sexuais, se não tem mais, não atrofia. Função, gente, nós já vimos que o timo, ele serve para amadurecer, maturar os linfócitos. Eles chegam até o timo, sofre mitose, essas células de defesa estão sempre sofrendo mitoses, né? E se diferenciam nos linfócitos T. Como vocês estão vendo aí pelo slide, a maioria sofre apoptose, por vários motivos, tá? Poucos são levados para a corrente sanguínea, né? Por que eles são eliminados? Porque eles não reagem aos antígenos ou vão reagir ao próprio organismo. Então, eles são eliminados. Os 5% aí são levados para a corrente sanguínea. Quando eles saem do timo, para onde que eles vão? Para os órgãos timo dependente. Quais são esses órgãos? Os que estão aí. Zona paracortical dos linfonodos, bainha periarterial, lá no baço, tecido linfóide que fica entre os nódulos linfáticos da placa de Peyre e das tonsilas. Quais os tipos predominantes? Os linfócitos T em vários estágios de maturação, afinal lá é o local de amadurecer, né? Que eles vão se tornar soldados de fato, e as células que sustentam e os macrófagos. As células então que sustentam são as células reticulares formando uma rede, como já foi explicado para vocês anteriormente. Quando o tecido conjuntivo entra, ele dividiu o órgão em lóbulos, como nós estamos vendo aí. Agora nós vamos ver cada lóbulo deste aí. Como que é cada lóbulo desse aí? Cada lóbulo tem a sua região cortical, zona cortical e a zona medular. Nós vimos que lá no linfonodo tinha a estrutura, tinha a região cortical, a região paracortical e a região medular. Agora nós estamos vendo que dentro do timo, cada lóbulo tem a sua própria região cortical e a sua região medular. Tá vendo como está se tornando mais complexo estruturalmente? O que tem nessa região cortical? Gente, se na histologia eu tô vendo mais corado, é porque tem mais células. As células estão mais próximas uma das outras. Nessa região, então, as células os linfócitos estão se multiplicando, algumas então sofrem apoptose, como nós já vimos, e outras vão migrar. Vão migrar para onde? Vão lá para a região medular. Qual é a região medular? Região medular, cortical e medular. Vem para a região medular e da região medular que eles entram na corrente sanguínea e vão para os diversos órgãos. A região medular, então, o que tem? Tem os linfócitos, tem as células que sustentam, células reticulares epiteliais do tipo 2, e estas células, elas podem se organizar formando essa estrutura que eu deixei circulada aqui em vermelho, ou essa daqui que vocês podem ver na própria histologia, que são os corpúsculos. Esses corpúsculos, chamado corpúsculo tímico ou de Rassal, eles são formados por várias células reticulares que se juntam. Não entende ainda a função dela, tá? Mas sabe que ali pode ter riqueza de queratina, pode ter riqueza de cálcios e essas células acabam por morrer.
Tem timo em outros vertebrados? Tem. Então, em aves, a medula contém umas estruturas que não são vistas em humanos, músculo estriado esquelético, corpos cistoides, então são várias características diferentes do timo humano. E em aves tem a bursa de Fabrícios, que corresponderia ao timo para os linfócitos B. Então, em aves, os linfócitos B têm um órgão que amadurece. E nós não temos. Até por isso que os linfócitos B foram chamados de B, porque foram observados primeiro em aves. Gente, então agora observando e comparando estruturas e órgãos de defesa, nós vimos que no nódulo linfático é possível acontecer a concentração de células de defesa, aonde? Nessa região mais externa que é a coroa. No baço, aonde que a gente tem concentração de células de defesa? Na polpa branca. E no timo, aonde nós temos concentração de células de defesa? Na zona cortical. Ou seja, recebem nomes diferentes, mas é muito semelhante na sua histologia. Os órgãos linfóides, então, existe uma concentração de células de defesa em algumas regiões. As cápsulas. Quem tem cápsulas? Só a partir dos nódulos agregados. Aqui até traz a imagem da placa de Peyer, que é no intestino, onde você tem vários nódulos e por baixo dele tem uma hemicápsula. Depois as tonsilas, também eu tenho tecido conjuntivo por embaixo, formando uma hemicápsula, e em cima eu tenho tecido epitelial. Nos linfonodos, o que eu tenho? Tecido conjuntivo por tudo e entrando um pouquinho. Baço, o que eu tenho? Tecido conjuntivo por tudo e entrando mais ainda. E no timo, tecido conjuntivo por tudo e entrando muito mais, praticamente dividindo o órgão em lóbulos. Então, como que se organizaram isso? Pensando numa evolução morfológica. Nódulos, simplesmente uma concentração de células, depois os nódulos agregados. Eu tenho uma concentração de nódulos e por baixo uma hemicápsula de conjuntivo. Nas tonsilas, embaixo eu tenho conjuntivo, em cima epitélio. Esse epitélio pode entrar ou não e esse conjuntivo pode entrar, depende da tonsila que a gente está falando. Depois lá no linfonodo, conjuntivo por fora e entrando. Baço também, conjuntivo por fora e entrando. Só que entrando mais ainda, mais profundamente. E no timo, então, entra completamente dentro do órgão, quase dividindo o órgão em lóbulos. Por isso que a gente diz lóbulos incompletos. As dúvidas tiramos na aula síncrona.